queridos e queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Analisando os Desenhos dos Inscritos. Antes de mais nada, se você quer participar, ter a chance de aparecer aqui nos próximos vídeos analisando os desenhos dos inscritos, você assista esse vídeo até o final, porque a gente vai ter algumas mudanças aí na forma de inscrição para esse quadro, beleza? E eu vou dar todos os detalhes para vocês no final desse vídeo e também em um vídeo separado que vai sair ainda essa semana. Mas antes disso, vamos para o que realmente importa nesse vídeo, né? Que são os desenhos dos nossos queridos inscritos que a gente vai dar uma conferida aqui hoje. O nosso primeiro desenho foi enviado pela Beatriz, @bystars no Instagram. Lembrando que o link para o perfil de todos os artistas que vão aparecer nesse vídeo vão estar na descrição do vídeo. E ela mandou esse gatinho aqui da Alice e parabéns quanto à forma, proporção e composição, Beatriz. Eu acho que quanto a isso, você está bem resolvida. O ponto que eu quero levantar aqui pra gente discutir nesse desenho é a respeito de textura. E sim, você fez uma textura bem bacana. O problema deste desenho, especificamente, é que a gente tem uma preocupação muito grande com a textura e acaba que a gente não tem uma preocupação com luz e sombra, ponto de luz, definição de volume. Basicamente, gente, quando a gente vai fazer um desenho, a gente sempre tem que lidar com 3 etapas. A nossa primeira etapa é a etapa da forma, que é basicamente o nosso esboço. Que obviamente a gente tem aqui que foi nela definindo basicamente os formatos do gato, coisa e tal. Então a gente fez essa questão da forma. A última etapa só é a etapa de texturização, quando a gente vai sugerir os materiais que a gente está querendo reproduzir no nosso desenho. E aqui a Beatriz também fez isso muito bem, a gente tem toda a questão da texturização aqui muito bem feita em todo o gatinho. O problema desse desenho é que basicamente a Beatriz saiu desta primeira etapa de forma e pulou direto para a nossa terceira etapa, que é a etapa de textura, e acabou faltando essa nossa segunda etapa, que é a etapa de volume, no qual a gente vai definir luz e sombra. Então, o que acontece aqui é que a gente não tem um ponto de luz, a gente não tem uma área de sombra, a gente não tem uma área de luz, a gente só tem uma forma texturizada. Então, quando você vai fazer, vamos fazer, por exemplo, aqui, né, uma bolinha peluda, que é basicamente pra gente seguir a mesma lógica. Então, eu vou fazer aqui uma bola. E fazendo isso, eu cumpro essa primeira etapa, que é a etapa da forma. Daí, a minha segunda etapa tem que ser luz e sombra, então eu vou definir áreas de luz, áreas de sombra, sem me preocupar muito ainda com a textura, porque a textura, ela é a última etapa, o último passo pra gente fazer um sombreado aqui. Então eu vou definir aqui minha área de sombra, né? Tô definindo um ponto de luz mais ou menos aqui, uma luz batendo nessa direção, então eu vou sombrear aqui esta bolinha, ignorando o fato de que ela vai ter que ser uma bolinha peluda. Fazendo isso, eu adicionei volume a essa forma. Então aqui ela era um círculo, agora ela é uma esfera, definindo a nossa área de luz, sombra, coisa e tal. A gente conclui a nossa segunda etapa do nosso desenho, que é volume. Agora sim, eu vou me preocupar com a textura. Então agora que eu tenho resolvido as 2 primeiras etapas, eu vou começar a passar essa impressão, né, de pelo que a gente tem muito bem feito aqui no desenho da Beatriz. Beleza, então assim a gente conseguiu criar uma bolinha que ela tem um formato, tem um volume e ela também tem a textura. É muito importante quando a gente vai fazer algum sombreado que a gente queira que pareça natural, a gente seguir essas etapas e nessa ordem. Só de ter feito essas etapas aqui nessa bolinha bem simples que a gente sombreou rapidinho aqui juntos, vocês já conseguem ver que a gente tem muito mais volume do que, por exemplo, a cabeça do gatinho aqui da Beatriz. Então, se a gente quisesse ter aqui um sombreado, a gente estaria buscando um resultado mais ou menos assim, que a gente tem a texturização que ela fez, mas a gente também tem volume, ponto de luz e tudo mais.
Partindo pra frente, nosso próximo desenho são, na verdade, 2 desenhos. O primeiro é da Caia, @oicaia lá no Instagram. E o segundo desenho é do Rafael, @RafaRobson lá no Instagram. E eu trouxe esses 2 desenhos juntos aqui porque eu quero discutir exatamente o mesmo ponto. Esse Analisando Desenho dos Inscritos ele vai ser um pouco temático a respeito de luz e sombra. E aqui a gente tem novamente mais um problema diferente aqui de sombreamento, que é a falta de definição boa do ponto de luz. Então a gente tem 2 desenhos que eles têm um sombreado. O sombreado da Caia é um pouquinho mais simples, né? Até porque ela tem um estilo mais cartoon. E a gente tem um sombreado mais complexo aqui no Rafa, mas os dois, apesar de serem bem diferentes, eles têm o mesmo problema, que é falta definir o ponto de luz. O básico do básico da luz e sombra é que a gente tem uma forma e a gente tem uma fonte de luz que vai iluminar essa forma. Então, se a gente tem uma bolinha aqui e a gente tem uma luz deste lado iluminando essa bolinha, a gente vai ter que esse lado da bolinha é iluminado e o lado oposto vai ser escuro. Então, isso aqui é o básico da luz e sombra. Quando a gente vem para esses 2 desenhos, a gente começa a perceber que as luzes e as sombras elas não estão coerentes umas com as outras. Por quê? Se eu tiver uma segunda bolinha nesse mesmo cenário, nessa mesma situação, vamos pôr uma bolinha azul aqui do lado, a gente vai ter que essa bolinha azul ela está sendo iluminada pela mesma luz. Então a gente vai ter que esse lado da bolinha azul vai ser iluminado e o outro lado vai ser escuro. Então, aqui no desenho da Caia, a gente tá com pouco contraste, mas dá pra ver muito bem, por exemplo, aqui na roupa dela. Que a gente tem que as sombras, elas estão basicamente todas na parte de cima dessa roupinha. Enquanto que as luzes, elas estão todas na parte de baixo dessa roupinha. Só que se a gente olhar esse macacãozinho aqui, que tá teoricamente na mesma cena, na mesma iluminação, a gente vai ter que as sombras do macacãozinho dela estão desse lado e as luzes estão do outro. Então, é como se esse macacãozinho tivesse uma luz desse lado, iluminando ele, e a nossa blusa tivesse uma luz aqui de baixo, iluminando ela. Ou seja, não tem coerência no ponto de luz. O Rafa, ele teve basicamente o mesmo problema, só que o que ele fez basicamente foi sombrear em volta pro centro. O que ele fez foi, tem aqui uma forma, e daí ao invés de você sombrear um lado e clarear o outro, o que ele fez foi o seguinte, ele começou a sombrear as bordas. E basicamente a gente acaba com uma impressão muito esquisita de luz e sombra quando a gente faz isso aqui. Talvez poderia funcionar se fosse um ponto de luz exatamente de frente, mas ainda assim seria primeiramente um ponto de luz muito mais difícil de você trabalhar do que um ponto de luz lateral. Então, se você quer trabalhar um ponto de luz mais complexo, eu recomendo primeiro a gente estar dominando muito bem a questão dos pontos de luz mais simples. E então, basicamente, a minha dica para ambos esses desenhos, tanto da Caia, tanto do Rafa, é a aplicação básica de luz e sombra, com ponto de luz simples, lateral, coisa e tal, que é o que vocês vão precisar resolver nesse primeiro momento. Aqui no desenho do Rafa, a gente também teve a questão que a gente acabou de discutir no desenho da Beatriz, que ele fez nesse cabelo, que basicamente ele fez toda essa texturização desse cabelo mais crespo dessa personagem, mas basicamente faltou a gente definir aqui áreas de luz, áreas de sombra, coisa e tal, pra gente trazer um volume para este cabelo. De qualquer forma, parabéns aí tanto para a Caia, tanto para a Rafa, que ambos têm um estilo bem bacana, bem autoral cada um, e vocês têm aí muito espaço para evoluir e criar um estilo próprio bem bacana, viu? E para nós já nos encaminharmos aqui para o final das nossas críticas, nós temos desenho aqui enviado por Lola, e Lola me enviou este desenho falando que ela estava tentando fazer aqui um desenho com 2 pontos de luz diferentes. E a questão é que, afinal de contas, acabou que não funcionou este efeito. Então vamos dar uma olhada aqui e tentar descobrir por que isso não funcionou e qual é a forma de resolver. Primeiramente, como você está trabalhando no digital, você tem uma facilidade muito grande aqui que você não tem a limitação do material.
Às vezes, quando você está pintando, por exemplo, com lápis de cor, você vai precisar compreender muito melhor como vai funcionar essa questão de 2 pontos de luz do que no digital, porque o digital vai te permitir que você passe qualquer tom em cima de qualquer tom, com qualquer opacidade. E então, como é que eu resolveria isso? Como é que eu recomendo? Você que ainda não está dominando luz e sombra, que você ainda não tem uma noção muito bem assim refinada de como fazer um efeito, porque isso é um efeito complexo, gente. Isso não é uma coisa simples. Eu mesmo demorei anos para compreender e assim eu tenho certeza que eu faço isso muito mais fácil, de um resultado muito melhor no digital, justamente pelas ferramentas. Então, basicamente, o que eu tenho a impressão aqui é que você tinha uma coisa que era mais azul. Pode ser o contrário, mas eu tenho a impressão que você tem algo que é azul, a pele dela, né? Vamos falar especificamente da pele. E você colocou uma iluminação roxa aqui. Ou pode ser o contrário, tanto faz. Vou pegar o azul só pra gente exemplificar. Vamos novamente fazer a nossa bolinha. O jeito mais fácil de você resolver esse problema aqui é você resolver isso separado. Então, a gente tem aqui a nossa luz principal, né, que é o que do azul, e a gente vai ter uma luz roxa do outro lado. Novamente, o que a gente acabou de falar nos desenhos anteriores. Defina exatamente o seu ponto de luz. Acho que isso é a primeira coisa. Antes de você começar a sombrear, você tem que pensar de onde está vindo essa luz. Então aqui, como a gente está trabalhando com 2 pontos de luz, a gente vai ter 2 fontes de luz. A nossa fonte de luz primária, que é esse azulzinho desse lado, e a nossa fonte de luz secundária, que vai ser esse roxinho aqui por trás. Se você está no digital, eu recomendo que você simplesmente ignore a existência do seu segundo ponto de luz aqui e simplesmente sombreie o seu objeto usando o seu ponto de luz principal, que aqui no nosso caso é o azul. Beleza, tá resolvido como se a gente tivesse só esse único ponto de luz. E assim, eu sombreei isso aqui com esse pincel mais duro que vocês estão vendo. Só que quando eu vou fazer esses efeitos de luz secundária, eu gosto de vir com um pincel mais suave. Então, pra vocês verem a diferença aqui, né, esse pincel, ele tem essas bordas muito mais suaves, né, do que esse que eu tô usando. E aí você vai vir literalmente aplicando essa luz secundária aqui por cima. Eu geralmente faço isso em uma camada separada, porque se der errado, eu posso simplesmente apagar essa camada da luz secundária, né, e fazer de novo. Então eu vou pegar aqui, né, um roxinho bem suave e eu vou literalmente aplicando um roxinho suave aqui do lado da nossa luz secundária. Aqui é interessante você brincar com a opacidade, que por exemplo eu passei e eu achei que ficou muito forçado. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir a opacidade do meu pincel, vou colocar aqui uns 40 mais ou menos, que aí eu consigo vir trabalhando isso com mais delicadeza. E daí aqui está. Sim, é exatamente dessa forma extremamente simples que vocês podem resolver isso aqui, principalmente se vocês estiverem trabalhando no digital. No tradicional vai ser um pouquinho mais difícil porque você vai ter que sombrear, né, separado, porque você não tem como passar um lápis de cor roxinho claro, por exemplo, em cima de um azul escuro e achar que isso aqui vai acontecer. Mas, basicamente, a ideia aqui é você sempre ter noção de que as áreas mais claras, elas vão estar no lado das nossas pontos de luz, né? E as nossas sombras, elas vão sempre se encontrar aqui no meio. Então, aqui a gente tem, né, os nossos azuis mais escuros e também os roxos mais escuros. Do mesmo jeito que aqui, a gente vai ter os roxos mais claros e do lado de lá, os azuis mais claros. Um dos principais erros que foram cometidos aqui nessa arte é que a gente tem aqui os nossos azuis mais escuros do lado dos nossos roxos mais claros, quando na verdade a gente tinha que ser invertido, né? Esse roxo escuro tá próximo do escuro e o roxo claro estar do outro lado, assim como o azul claro tá certinho do outro lado. Isso aqui também é um efeito um pouco complexo, na verdade é um efeito bastante complexo para vocês dominarem, e se vocês querem estudar esse tipo de efeito de luz e sombra, coisa e tal, eu recomendo que vocês comecem sombreando formas simples, como por exemplo esferas, ou então outras formas tridimensionais simples, para só depois vocês começarem a partir para coisas complexas, como por exemplo rosto.
E para fechar, toda vez que eu faço esse quadro analisando os desenhos dos inscritos, eu passo aqui no final uma menção honrosa para o meu desenho favorito entre todos que foram enviados nessa rodada. E dessa vez o meu desenho favorito foi feito por Niji, que é alguém que já tá aqui há bastante tempo interagindo no canal, interagindo lá no Instagram, sempre participa dos desafios e sempre manda umas artes super lindas, super fofas, super amorzinho. Então, parabéns, Niji! Eu amei esse desenho. Eu achei lindíssimas as cores, o estilo, o sombreado. Então você tá 10 de 10 com essa arte e você também é a capa desse vídeo. Parabéns aí mais uma vez e continue com essas suas artes incríveis. E pra quem tava esperando aqui pra saber como é que faz pra participar dos próximos vídeos, vamos lá! Bom, pessoal, assim como foi comentado em vários vídeos até agora, o formato do Analisando os Desenhos dos Inscritos vai ter algumas mudanças. A principal mudança que interessa para vocês é como é que vocês fazem para se inscrever, para enviar os seus desenhos e ter a chance de aparecer em vídeos futuros analisando os desenhos dos inscritos. Até agora, esse processo era feito via Instagram, eu marcava um dia, abria as inscrições e só quem pegasse ali as inscrições abertas, aquele período curto, tinha a chance de enviar. E eu quero tornar esse processo um pouquinho mais democrático para vocês. Então, a partir de agora, esse envio vai poder ser feito qualquer dia, a qualquer momento, e ele vai ser feito através de um formulário do Google. Você vai encontrar o link desse formulário na descrição desse vídeo e ele também sempre vai estar disponível nos links lá no meu perfil do Instagram para facilitar a vida de vocês. Você entra nesse formulário, preenche lá nome, rede social, todas as coisinhas que eu pergunto e envia o seu desenho. E o seu desenho ele já vai para o nosso banco de dados do Analisando os Desenhos dos Inscritos. A partir de agora, não serão aceitos desenhos enviados em mais nenhum outro lugar. Então, se vocês querem participar, vocês precisam ir nesse formulário especificamente para enviar. Não adianta me enviar em Instagram ou em nenhuma outra rede social. É um formulário bem simples, vocês vão conseguir preencher sem muitos problemas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me enviar lá no Instagram, @miagbr. Mas eu acredito que esse processo vai democratizar muito mais aí e dar muito mais chance aí para mais pessoas aparecerem aqui nesse quadro. É importante que não é porque você enviou o seu desenho nesse formulário que ele necessariamente vai aparecer aqui no canal. Será feita uma seleção e o critério de seleção para eu escolher os desenhos que vão efetivamente aparecer em vídeos futuros são desenhos que eu tenho algo interessante para comentar a respeito. Então não tem a ver com ser os melhores desenhos ou os desenhos mais iniciantes. Ali é realmente eu ver seu desenho e pensar que eu tenho um assunto bacana para abordar sobre ele. Lá no formulário vocês vão encontrar as regras certinhas, são regras básicas, basicamente pra gente não infringir políticas de privacidade de YouTube e de Instagram. Dá uma lidinha rápida lá, é coisa pouca, preencha e vocês já podem enviar os seus desenhos, o formulário já está ativo. Enviando o formulário, o seu desenho já vai cair no nosso banco de dados, ele pode ser selecionado para os próximos vídeos e a partir de agora a gente vai ter dois tipos de vídeo analisando os desenhos dos inscritos. A gente vai ter algumas análises mais curtas, uns vídeos mais curtinhos, ali que eu vejo algum desenho que tem alguma coisa interessante pra gente discutir, venho, faço uma análise só dele e publico um vídeo mais curto, mais rápido. E a gente também vai ter alguns analisando os desenhos dos inscritos mais longos, com vários desenhos, assim dentro de temáticas. Então, por exemplo, a gente vai ter um analisando os desenhos dos inscritos só sobre luz e sombra, ou um analisando os desenhos dos inscritos só sobre a anatomia e assim por diante. Eu espero que esses novos formatos funcionem bem aí pra vocês, democratizem melhor esse formato, que todo mundo tenha mais chances de participar e também que me ajude aí a produzir um conteúdo mais bacana e mais abrangente pra vocês. Beleza? Lembrando, link na descrição e também no meu perfil do Instagram, a qualquer momento vocês podem estar enviando, beleza, gente? Boa sorte aí pra todo mundo e eu vejo vocês aqui nos próximos vídeos do canal, beleza? Um beijo e até!